Bom, alunos, a gente sabe aí que as indústrias, né, elas são muito importantes para o desenvolvimento econômico de um país, né? Elas geram emprego, né? Elas geram aí, elas facilitam muito a vida de todas as pessoas, né? De toda a população urbana. Porém, a gente sabe aí, né, que o desenvolvimento, né, industrial não é como a gente pensa que é, ou seja, a gente acha, né, que há muitas indústrias, né? Mas não tem tantas indústrias assim como poderia ter se tivesse mais incentivo, né, governamental, se tivesse mais pessoas ajudando para que essas indústrias, né, se fortalecessem e se estabelecessem em certos locais. Exemplo, nossa cidade mesmo, nossa cidade de Goiás não tem nenhuma indústria, né? Se nós tivéssemos aqui uma indústria, seria muito bom, porque quantas pessoas não teriam emprego, né? Porque uma indústria aí, ela gera muito emprego, né? Mas para uma indústria se estabelecer em um local, ela precisa de muitas coisas, ela precisa de um espaço, ela precisa de mão de obra, ela precisa do incentivo dos governantes daquele local, né? No caso aqui, ela precisa do incentivo da prefeita, entre outras coisas, né? Ela precisa também do incentivo de bancos, né, que vão ali ajudar com investimento na questão do dinheiro, né? Então tem muitas coisas. E as indústrias, elas são divididas em três categorias. São as indústrias de base, as indústrias intermediárias e as indústrias leves ou indústrias de bens de consumo. Bom, as indústrias de base, o que são as indústrias de base? As indústrias de base são as responsáveis pela transformação da matéria-prima em produtos que passarão por outros processos de industrialização, tá? Então, ou seja, vamos supor que pega lá, né, se o látex que vem da seringueira, né, e essa indústria vai transformar esse látex em borracha para mandar, né, para outra indústria que fabrica o pneu, certo? Então, essas indústrias de base preparam a matéria-prima para mandar para outras indústrias. Outro exemplo, vamos supor indústrias aí que trabalham com a explosão de granito, a explosão de pedras, né? Eles explodem lá as pedras, o granito, e eles ali organizam aquela pedra para mandar para outra indústria que mexe com a fabricação ali das placas do granito para fazer mesa, para fazer balcão, entre outras coisas. Então, isso é uma sequência. Então, essa é a indústria de base, certo? As indústrias intermediárias são indústrias que produzem equipamentos, máquinas e materiais que utilizam nas indústrias. E elas também fabricam peças para outras indústrias. Ou seja, exemplo, vou dar um exemplo aqui, a indústria automobilística, né? Aí a indústria automobilística, ela precisa de motores. Então, as indústrias intermediárias fornecem os motores para as indústrias automobilísticas que fabricam os carros. Vamos supor uma indústria aí que fabrica computadores. Ela vai precisar de indústrias intermediárias que fabricam as peças, né, desse computador. Então, indústrias intermediárias são aquelas indústrias que fazem peças para outras indústrias, para compor outros tipos de equipamentos ou máquinas, certo? E as indústrias leves ou as indústrias de bens de consumo, a própria palavra já diz, bens de consumo. Eles já produzem produtos que já vão servir para o consumidor, que já vão, exemplo, a gente sabe aí que as indústrias, né, elas fazem parte do setor secundário, certo? E aí as indústrias, né, de bens de consumo, elas produzem mercadorias que já estão prontas para serem vendidas no setor terciário, ou seja, indústrias de roupa, de sapato, de bolsas, né? Indústria aí de cosméticos, entendeu? Então, indústrias leves e indústrias de bens de consumo são indústrias que fabricam produtos que já podem servir aí para vender para os consumidores. A gente sabe aí que a participação industrial é muito importante.
Porém, com o passar dos anos, né, e com a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, a gente sabe aí que as indústrias vêm optando pelo maquinário. Ou seja, às vezes dispensa muitas pessoas estão perdendo seus empregos porque as indústrias estão aí, vamos supor, se evoluindo tecnologicamente, né? E, exemplo, vou dar um exemplo para vocês, numa indústria de pasta de dente. Enquanto tem lá, vamos supor, aquela máquina que vem passando, né, os tubos ali de pasta de dente que as pessoas vêm tampando, hoje já tem uma máquina que faz tudo isso. Não precisa mais daquelas pessoas que vêm e tampa os tubinhos de pasta. Não precisa, já tem uma máquina que faz isso. Então, as máquinas aí, às vezes, a tecnologia tá tomando o serviço aí, o emprego de muitas pessoas. E isso não é uma coisa muito boa, não é mesmo? Então, agora, vamos aí para a nossa próxima videoaula e vamos ver a questão aí da localização das indústrias no nosso Brasil, utilizando aí a leitura do nosso mapa, que a gente vai fazer na página 31, e vamos falar também aí dos fatores que influenciam o surgimento, né, de outras indústrias, de várias indústrias, tá bom?